Todo ser humano quer ir para algum lugar, sem exceção. Todo ser humano sai de um ponto A e almeja chegar no ponto B. Às vezes chegar no ponto B é fácil. Por exemplo, vou comprar um pão na padaria. Você sai da sua casa, se desloca até a padaria, que é o ponto B, compra o pão, objetivo realizado. Outros objetivos já não são tão simples de realizar. Por exemplo, vou comprar minha casa própria. Principalmente no Brasil, não é tão simples assim. Não é como sair para comprar um pão. Então, ponto A, que é a sua casa, e a padaria, ponto B, tem um nível de dificuldade 1. Você não ter sua casa própria e conquistar a sua casa própria é o não ter casa própria, ponto A. Conseguir a sua casa própria, ponto B, já tem uma dificuldade aí de 0 a 10, 8. Então, existem coisas que não são difíceis e coisas que são complicadas. Então, o que difere a dificuldade de você ir do ponto A ao B para comprar um pão ou alguma coisa no mercado, do ponto A ao ponto B de você conquistar um carro, uma casa ou um emprego melhor? O que difere as duas coisas? Pois bem, para você ir comprar pão na padaria, você precisa de planejamento? De certa forma, sim. Você precisa planejar. Se estiver chovendo, levarei guarda-chuva. Se não estiver chovendo, é só ir até lá. Estou levando dinheiro suficiente? E por aí vai, né? Será que a padaria está aberta pelo horário? São 3 planejamentos básicos para que você obtenha sucesso no objetivo, que é comprar um pão. Agora, para você conseguir uma casa, comprar uma casa, você precisa de um pouquinho mais de planejamento. Por exemplo, vou financiar? Não vou. Em quanto tempo eu vou pagar essa casa? Quais são os juros que eu vou pagar? Qual localidade que eu vou comprar? O que é mais importante? A localidade, o tamanho da casa, o meu conforto? Tem garagem? Qual é o IPTU que eu vou pagar? São vários planejamentos, perguntas que você faz a si mesmo. Mas aí você me pergunta, Leandro, é possível chegar no ponto B nesse caso? Sim. Porém, para casos mais difíceis, como conseguir uma casa própria, chegar neste ponto B já não é tão simples e exige uma coisa muito importante, que se chama disciplina. A disciplina, ela é essencial e ela tem que estar aí em 4 passos para se conseguir o que você quer, que é chegar no ponto B. E eu vou te dizer uma coisa, isso daí serve para qualquer coisa da vida. Eu estou exemplificando uma casa porque é o sonho do brasileiro, principalmente de baixa e média renda, de conseguir um imóvel, um teto sobre a cabeça. Não é fácil, mas se você tiver planejamento, você consegue. Quais são os 4 passos de sair do A e ir até o B? A primeira coisa que você tem que ter é o que eu já falei, o planejamento. É necessário que se planeje as coisas e principalmente coloque prazo nessas coisas, tá? Você tem uma preparação, você tem o segundo ponto, que é a ação. Mas o que precede essa ação é a decisão. Então, já temos aí 3 passos que eu falei só nessa frase. Primeiro é a preparação, planejamento. O planejamento é você planejar em quanto tempo vou conseguir isso, o que eu precisarei fazer para conseguir isso,
Para quando eu quero isso? E o que é possível ser feito para isso? A segunda coisa é a decisão. Eu farei. De tal dia a tal dia, isso. Em tal época, aquilo. É o segundo passo. Decisão. O terceiro passo é a ação. A ação é necessária porque não adianta você planejar e tomar uma decisão se você não tiver ação posterior a isso. Por exemplo, para pagar uma prestação de uma casa, eu preciso fazer 20 horas extras por mês para que o meu orçamento caiba nisso e assim eu consiga pagar minha prestação com segurança e respeitando o limite de 30% da minha renda total. Então o que você vai fazer? Vai fazer a ação, que é fazer as 20 horas extras por mês, tá? O que é importante nisso tudo? Porque assim, você vai chegar no objetivo final. Quanto mais você exercitar esses passos, os três, né? O quarto serve para algumas pessoas e para outras não. O quarto passo para mim é a oração. Deus é fundamental e a vontade dele está acima de tudo. Isso para mim, eu sou cristão. Então são esses quatro, tá? E eles são importantíssimos para que lá no final você consiga atingir o seu objetivo com qualidade. Planejamento, por que é importante? Planejamento é importante porque ele vai definir os passos posteriores, os prazos, o que você vai ter que fazer, as possibilidades, o que é possível ou não, né? Isso aí que vai definir o seu planejamento. Escreva num papel, se organize. A organização é importante para você chegar no objetivo. Porque se você não se organizar e não planejar, você vai ser como muitos que existem por aí, e são muitos mesmo, e eu já fui assim, que querem as coisas, tá? Visam o objetivo, mas apenas começam a fazer algo, não terminam. São aquelas pessoas especialistas em começar as coisas, mas são péssimas no andamento e no fechamento dos seus objetivos. Então, planejamento é essencial. Feito o planejamento, respeite o seu planejamento. Se você fez tudo, as contas e o jeito, como é que vai fazer, respeite o seu planejamento. Segunda coisa é a decisão. Pessoas indecisas muitas vezes são fadadas ao fracasso. São geralmente pessoas que escolhem demais. São pessoas que não têm decisão, não têm firmeza. Ou seja, eu estou vendo uma coisa assim. Mas era melhor se fosse assado. Não, mas assim também é bom. Mas assado era melhor. Mas assim também é bom. Mas assado não é bom. Mas pode ser bom, sabe? Ela fica ali jogando com a sua decisão. Ela não chega e fala, eu quero isso, ponto final. Então, pessoas assim, elas costumam sempre divagar em opiniões diversas. Elas não têm firmeza. A decisão é uma característica da firmeza. É uma pessoa que tem uma firmeza. Eu quero isso, eu sou firme nisso e vou aqui. Eu tenho uma decisão. Eu não vou fazer A, vou fazer B. Não vou fazer X, vou fazer Y. Mas o X não. Tudo bem, mas vou fazer assim. Decisão. Tome uma decisão. É isso que você quer? Tá decidido. Nada que venha malograr esta decisão tem que ser levado em conta. Nada. Se você tomou uma decisão baseada no seu planejamento, é isso que você tem que fazer. Não ouça as coisas de fora. A pessoa de fora fala, não, mas olha só isso aqui. Não. Eu fiz um planejamento. Pelo meu planejamento eu decidi fazer assim e é assim que eu vou fazer. Então decida. Confie em si mesmo e decida.
Não seja uma pessoa indecisa. Seja uma pessoa organizada. Organize-se, decida. Tá? E depois é a ação. É a ação. Tem que ser feito algo. Não adianta nada o planejamento, não adianta nada a decisão se você não tomar uma ação. E ação é o contrário da inércia. Como eu já falei lá no primeiro vídeo que eu fiz, o Não Procrastine, lá eu disse, tem pessoas que compram cursos. Eu vou comprar um curso, e acha que só o fato de ter pago o curso já automaticamente faz com que ela aprenda. Não é assim, gente. É igual aquela piada lá da pessoa que chega numa livraria e fala assim: olha, eu quero um livro que acabe com todos os meus problemas, que resolvam todos os meus problemas. Eu quero um livro que resolva todos os meus problemas. Aí o vendedor chega com um livro e fala: olha, eu tenho esse livro aqui. Olha, ele não vai resolver todos os seus problemas, mas eu tenho certeza que 50% dos seus problemas esse livro vai resolver. Aí o cara chega e fala: vai resolver 50%? Então me vê 2 livros desses. Você entendeu? A pessoa quer a solução fácil, ela não quer ler o livro, não quer resolver os problemas, ela quer a solução fácil. Infelizmente, ou felizmente, né? A vida não é feita de decisões fáceis, não é feita de soluções fáceis. Ela não, a vida é feita de decisões difíceis, soluções difíceis e luta. Aquilo que vem fácil na tua mão vai fácil também embora. Se veio muito fácil, desconfie, tá? Tente se nortear por isso. Então tome uma ação. Por exemplo, eu tenho o objetivo de aumentar a minha renda R$2.000 por mês. Tá, o que eu preciso fazer para aumentar R$2.000 por mês? Bom, eu vou trabalhar quantos dias? Deixa eu fazer as contas. 20 dias por mês, tá? 20 dias por mês, quanto que eu tenho que ganhar por dia para ter R$2.000 a mais no final do mês? R$100 por dia. Tá, esse é o planejamento. O que eu vou fazer para ganhar R$100 por dia? Eu vou vender produtos do Mercado Livre. Vou comprar produtos e vender, revender. Então você vai revendendo e vai lá caindo R$100 num dia, R$100 no outro. Esse é o seu planejamento. Qual que é a sua decisão? Vou vender produtos no Mercado Livre. É só um exemplo, tá? E qual que é a ação? A ação é postar o produto, tirar foto, mandar para o Mercado Livre, fazer o cadastro de pagamento, colocar na rede, né? Essa é a ação. E aí você começa a vender, ganhar, e tá lá o seu objetivo alcançado. R$2.000 por mês você está ganhando com as vendas no Mercado Livre. Você entendeu como é que funciona? Então é planejamento, tá? Decisão e ação. E oração. Tudo feito ao seu tempo e da maneira correta. Mas a oração, em todos os passos, você tem que ter a oração, se você for cristão. Então assim, organize sua vida, né? As coisas são difíceis para todo mundo, ainda mais no momento que nós estamos vivendo agora, é muito mais difícil. Mas são esses os 4 passos para o sucesso. Não dá para fugir disso, tá? São ou 3 passos para quem não for cristão e não tem o hábito de orar, que eu recomendo muito. São os 3 passos para o sucesso. E não adianta fugir deles. E não adianta pular etapas não, tá? Por exemplo, eu não vou planejar nada, eu vou fazer o quê? Eu quero ganhar mais 2.000. Eu não vou planejar nada. Então aí você vai lá, eu vou virar Uber para ganhar mais 2.000, tá? Tenho carro? Não, não tenho. Eu vou alugar um carro. Daqui a pouco você está trabalhando, alugou um carro pro Uber, tá pagando mais do que está recebendo, então tá tomando prejuízo. De repente a área que você está trabalhando não é uma boa área, não tem muito passageiro, sei lá o que. Não planejou nada e aí deu com os burros na água. Falta de planejamento. Se faltar o planejamento, vai pro buraco que você quiser fazer.
A segunda coisa, decisão. Se você não tiver decisão, não for firme, planejei lá que eu quero aprender guitarra, tá? Aí o que eu faço? Eu planejo que eu quero aprender guitarra tendo 3 aulas por semana. Aí tenho as aulas e o professor me diz: você tem que fazer exercícios para exercitar sua mão e tocar guitarra. E você não toma a decisão de fazer isso. Você simplesmente não exercita. E aí na aula seguinte você volta a fazer a aula, mas você tá como se fosse iniciante, porque você não exercitou. Então a decisão forte e firme, eu vou aprender, eu vou fazer de forma que eu aprenda rápido, eu vou fazer os exercícios, isso ajuda. Se você não tomar decisão firme, vai pro buraco. E a ação, mesma coisa, tá? A ação é necessária. Não adianta, tudo que você for fazer tem que ter uma ação. Eu quero, sabe, vamos supor o objetivo aqui. Eu quero viajar para Buenos Aires via cruzeiro. Tá? Quanto custa isso? R$1.500. Tá. Qual que é o planejamento? Meu planejamento é guardar aí R$150 por mês, para que em 10 meses eu tenha o dinheiro da viagem, e os 2 meses subsequentes eu vou juntar o dinheiro para gastar no navio. O planejamento é esse. Tá. Decisão, é isso que eu vou fazer? É isso que eu vou fazer. Só que aí você, no mês, você não consegue só R$50. No outro mês você não consegue nada. Você tá vendo que a sua falta de ação, de guardar o dinheiro, tá botando a sua viagem em xeque, né? Você tomou uma decisão que quer ir, quer. Você fez um planejamento, fez. Mas a sua ação, nada. Você não está fazendo nenhum esforço a mais para que sobre os R$150 para você ter por mês e pagar o cruzeiro. Então você vê, se faltar alguma coisa nesses passos, você está comprometendo o seu objetivo. Você está comprometendo o seu objetivo. As pessoas de sucesso não comprometem os seus objetivos com nada. Elas são focadas, tá? E uma coisa importante também: o sucesso, ele não é uma coisa imediata, muitas das vezes, tá? Não é uma coisa imediata. Vamos supor que você objetivou aprender uma função nova na sua empresa. Eu quero aprender, eu faço X, mas eu quero aprender Y para agregar uma polivalência e mais uma função no que eu trabalho. Aí você vai, objetiva isso, o seu planejamento é o quê? Fazer treinamentos, colocar em prática, né, o que você aprendeu. Sua decisão é: eu quero daqui 1 mês estar atendendo, fazendo esse serviço. E aí a sua ação é o quê? É se doar ao máximo nisso, fazer exatamente o que foi planejado e alcançar o objetivo lá na frente, né? Agora imagina assim, se você não se esforça, você vai ter uma dificuldade X. Já vai ser difícil, porque é uma função nova. Mas e se você não se esforçar? São 2x. A sua dificuldade vai duplicar. E quando você for executar sua função nova, você vai errar. Seja você uma pessoa esforçada ou não, todos têm o direito de errar. Só que o erro, ele não pode ser uma justificativa para sua desistência. Não pode. Por exemplo, você vai para essa função, você aprendeu aí 3 meses a fazer, você planejou, você decidiu, você tomou uma ação e você vai fazer, executar. Só que aí, na primeira vez que você vai executar aquilo, você comete um erro. Você vai chegar e falar: não sirve pra essa porcaria não, meu planejamento foi à toa, perdi tempo, chega, que porcaria. Não. O erro faz parte do aprendizado. Vamos supor que você planejou comprar uma casa, tá? Aí num mês você fez lá 20 horas extra, no outro 20, no outro 15. Dependeu de você fazer mais ou menos? Não. É um erro.
Mas vai acontecer erros. O importante é não desistir, né? Persistir e não desistir. Eu tomaria até esse persistir e não desistir como o 5º passo. Não desista dos seus objetivos. Não desista. Não seja um cara que comece e não termine. Aliás, que começa e não termina. Não. Vai começar? Termina, né? Tenha isso em mente. Não se disperse do seu objetivo, tá? Objetivo simples, vamos lá. Eu quero hoje arrumar o meu guarda-roupa, tá? Objetivo simples. Aí você vai pro guarda-roupa, só que você lembra que você tem que colocar o papel higiênico no banheiro. Aí você para o que você ia fazer, que é arrumar o guarda-roupa, para ir pegar um rolo de papel higiênico e colocar no banheiro. Você se dispersou. Se você não estiver totalmente focado no que você vai fazer, você já esqueceu que você ia organizar o guarda-roupa. Por quê? Porque você não focou, você não botou foco naquilo. Então, as coisas que você não coloca o foco, elas passam desapercebido. Então, tenha em mente sempre de traçar 2 pontos nas coisas que você vai fazer. O A é a intenção, o B é o serviço feito, de A para B. Ah, mas eu vou fazer tal coisa. Não, primeiro eu vou fazer esse A para B. A outra coisa é outro A para B. Você entendeu? Porque fazendo assim, você consegue, né, executar as suas tarefas, terminar as suas tarefas. Não adianta abraçar o mundo com as pernas, com os braços. Não dá. Se você tem uma pilha de louça gigante, você olha para ela e fala: não vou lavar isso tudo, meu Deus, quanta louça, Jesus amado, isso aqui é muito difícil, eu não vou lavar, não vou conseguir. Cara, se você não lavar a primeira xícara, a primeira, sei lá, o primeiro pires, o primeiro prato, a primeira panela, você não vai lavar aquela pilha toda. Tem que começar de algum lugar. A pilha é grande, começa daqui, ó, uma xicrinha. Quando você vai dar conta, você viu que lavou toda aquela pilha sem muita dificuldade. Por quê? Porque você não dispersou o seu foco. Você focou naquilo, primeiro isso, depois aquilo, depois... Daqui a pouco a sua pilha tá lavada. Tá? Então é isso, ficou um vídeo um pouquinho grande, quis fugir um pouco desse negócio de coronavírus, já que é uma coisa muito estranha que está acontecendo aí, né, no mundo. Não sei, tenho minhas opiniões, mas que eu puder ajudar alguém, se essa mensagem ajudou você. Esse é o canal Caissara Gamer and Lifestyle, com você nesse episódio aqui. Inscreva-se no canal, deixe seu like ou dislike, deixe o seu comentário também, né? Inscreva-se aí, fale para seus amiguinhos se inscreverem. E é isso, tá bom? Um grande abraço do Leandro Lima, até o próximo vídeo. Valeu!